Esse, então, a nossa live de hoje. É uma live especial, num dia especial, é um feriado nacional, dia 7 de setembro, independência, mas nós, mantendo a nossa rotina das terças-feiras, estamos hoje com uma live interessante, um tema também muito interessante, presente no dia a dia de nós, advogados, que militamos na área do direito imobiliário, especialmente na área condominial, e vamos tratar hoje, nesse nosso tira-dúvidas ou pinga-fogo, enfim, seja lá o que for, em duas questões pertinentes à Assembleia de Condomínio, que sejam as procurações e a presença dos locatários. Com muita satisfação, a gente está recebendo o nosso colega bamiano, doutor Fernando Maia, que vai aqui, junto com os demais colegas, tratar desse tema. E eu quero, desde já, perguntar ao doutor Fernando se ele quer fazer alguma explanação preliminar ou se quer começar, tipo assim, com perguntas, que a própria doutora Sula já colocou que tem uma pergunta a fazer. Doutor Fernando, fique à vontade. Bom, eu vou novamente desejar uma boa noite a todos e fazer Esse outro Fernando Maia que está aqui na tela, eu tenho a grata satisfação de poder falar que é meu filho, tá? Ele está participando aí da live aí, está dando uma força, mas ele tem o mesmo nome que eu, muda um pequeno sobrenome que ele tem a mais, então nós somos xarás, né? Então, eu gostaria de dar boa noite a todos, já como falei até do meu amigo Jonildo, que sempre me dá uma força também. Uma boa noite a todos nós, bamianos e quem também não é bamiano. Eu, particularmente, eu gostaria que a doutora Sula fizesse a pergunta dela. Ela já botou aqui no chat aqui eu já vi, é uma pergunta super interessante. Eu preferiria que ela começasse pela pergunta dela. Pode, doutora Sula? Por favor, Sula. Não tem relação ao tema, mas como é pinga-fogo, pode ser qualquer tema. São 3 irmãos proprietários de um imóvel. Aí um irmão resolveu doar parte dele, 1/3 dele, para as 2 irmãs. Mas ele tem 2 filhos. Este imóvel não chega aos 50% da disponibilidade dele. Então, a minha pergunta é saber se nessa doação os filhos dele têm que comparecer ou ele pode doar sem a presença dos filhos, uma vez que não chega à metade do patrimônio. É uma boa pergunta. Esse imóvel, pelo que eu entendi, ele está, digamos assim, além da metade disponível dele. Não, menos da metade. Dentro da metade disponível dele, desculpa, eu vou corrigir. Dentro da metade disponível dele. Isso. Ou seja, ele pode dispor, é a parte que ele poderia dispor, não é isso? Isso mesmo. E você vê alguma restrição, Sula, sendo parte que ele possa dispor, fazer a doação de parte desse... Eu já disse a ele que não via nenhum problema, mas depois começou a me vir umas minhoquinhas na cabeça, porque a gente sabe que os herdeiros obrigatórios, né, necessários, que são filhos, pai e mãe, tem sempre um diferencial. Aí eu falei, bom, vou ouvir o pessoal para ver se eu estou no caminho certo. Eu já disse a ele que, uma vez que ele não atinge a metade disponível que ele pode dar para qualquer um, ele não precisaria dar nem é problema, os filhos dele não estão contra, só que um está nos Estados Unidos e o outro está no interior da Bahia. Então, ele não tem essa facilidade ou vai ter que ter uma procuração, ou enfim, vai complicar um pouco mais. Mas, eu falei para ele, como não atinge, ele tem outros bens, ele tem só 1/3 desse patrimônio, é um patrimônio que vale 1 milhão, mas é dividido por 3, não estão conseguindo vender nem por 800 mil, né? Então, ele decidiu doar, porque as irmãs, obviamente, vão dar o dinheiro para ele, mas ele quer fazer como doação, não quer fazer como venda. Sim, é isso que a minha dúvida é exatamente essa, porque se ele vendesse, ele pode vender, contanto que haja partida em dinheiro, entrasse na conta dele. Ele quer doar, porque eu não sei qual é o interesse
O interesse financeiro dele... deixar em testamento, também não haveria problema nenhum. O problema maior que me deixa a dúvida realmente é quanto à questão do Instituto da Doação. Realmente é isso que me deixa a dúvida. Eu sei que você pode doar e testar o seu disponível para qualquer pessoa, tanto em testamento como em doação. Obviamente, você lá na frente, se vier algum questionamento que ele acha que não vai vir, aí vai se trazer a colação para ver, né? E se eu já dei a orientação para ele, mas quis saber a explanação dos colegas. Ele não poderia pegar uma declaração dos 2 filhos dele e anexar nessa doação? Não, eu acho que ele pode pegar, os filhos não estão contra. Não Entendeu? são contra? Não são contra. Não. Ele só não quer ter o trabalho. Entendeu? Sim, mas eles fazendo uma declaração que, nos termos... mas você vê, um está nos Estados Unidos, teria Sim. que fazer através do consular, para poder ter uma validade. O outro está no interior. Então, o que ele não quer é justamente isso, entendeu? E como há a informação jurídica de que realmente ele pode doar ou testar o seu disponível, ele não teria que passar por isso. É a minha opinião, mas eu gostaria de saber. Eu também concordo com a sua opinião, mas realmente o Instituto da Doação é complicado. Ficou todo mundo na mesma dúvida, né? Podemos dar uma opinião? Com certeza, por favor. Por favor. Se consultado a respeito, eu partiria do princípio básico de o que não é vetado é permitido. Sim. Logo, né, se acautelar na escritura quanto a esse aspecto de informar que tem ciência de que nessa doação esse bem doado não ultrapassa a legítima dele, eu acho que ficaria acautelado e nada impede de fazer. Eu, até em termos assim de obter doação ou assinatura, dá a impressão que a gente estaria fazendo algo errado e está querendo validar com a concordância de terceiros que, por lei, não podem interferir nessa providência, né? nesse caso, conforme foi colocado. Seriam... Eles não quiseram explicar por que ele não faria a venda. E aí, então, eu não quero explicar. A venda é só uma especulação. A venda, para o adquirente, ela viria se comunicar de alguma forma. Não sei se é o caso. A doação, para o donatário, ela não se comunica. Talvez seja esse o motivo. A gente não sabe o que está na outra ponta, né, do adquirente ou donatário. Alguma dúvida, Sula? Era mais ou menos o caminho que eu estava indo mesmo. Tudo bem, obrigada aí. Legal, beleza. Só vou falar que às 19 horas eu tenho que ir para outra palestra. Se por acaso eu tiver que ir, beijinho para todos, tá? Tá, outro para você. Beleza, obrigado pela presença. Eu concordo com sua saída. Vamos lá. Fernando? Vamos. Procuração e participação do locatário nas assembleias de condomínio. Vamos falar da procuração primeiro? Vamos. Instrumento particular, instrumento público. Vamos lá. Vamos lá. O Código Civil, na parte que fala sobre condomínios, ele não especifica e ele é omisso quanto à questão do instrumento público ou particular. Então, acredita-se que a procuração pode ser feita por instrumento particular, com certeza. Agora, quanto à questão
do reconhecimento da firma, ou até mesmo do instrumento público, isso é meu ver, do instrumento público também, teria que se consultar a convenção do condomínio. Se ela nada falar, não acredito que tenha maiores problemas. É uma procuração simples, sem reconhecimento de firma. Eu não me lembro o número do artigo, é 600 e alguma coisa do Código Civil. Ele fala... 638, 635, por aí. 653, se não me engano. 653, também. Isso. E ele fala que só quem pode pedir... assim, falando a grosso modo, quem pode pedir a firma reconhecida ou não é a pessoa a quem vai se dar a procuração, que vai se apresentar a procuração. Então, seria, no caso, o condomínio, ou, no caso, que estaria estipulado na convenção. Eu até trouxe aqui uma parte de um entendimento do professor Arnaldo Rizardo, no livro dele de Condomínio Edilício e Incorporação Imobiliária, que eu gosto muito. E eu vou tomar a liberdade de ler uma partezinha rápida. Em relação aos condôminos representados por procurador ou a representação dos condôminos na Assembleia, que poderá ser por um ou outro condômino, anexa-se o respectivo instrumento de constituição com a referência na ata. Desnecessário que se faça o reconhecimento da assinatura, a menos que a convenção o exija ou conste obrigação em ata de assembleia, devendo o síndico ou dirigente da reunião verificar os preenchimentos dos requisitos como assinatura, pessoa nomeada, os poderes conferidos, incluindo o de votação. Isso é muito importante. Às vezes esquecem de colocar o poder lá que ele pode votar e ser votado, né, no caso. E também se levar em conta o parágrafo 2º do artigo 654 do Código Civil, que foi o que eu acabei de falar. O terceiro com quem o mandatário tratar poderá exigir que a procuração traga a firma reconhecida. Então, caso não conste aqui ele acrescenta até em ata, né, anterior, e em convenção não há essa exigência. Agora, um outro aspecto também que poderia ser falado, e é o que mais levanta dúvidas em reunião de condomínios, acredito que todos já tenham passado por isso, é a quantidade de procurações por unidade. Fernando, antes de você entrar na quantidade, só dizer o seguinte, quando você fala em ata anterior, eu estou pensando aqui o seguinte, o próprio edital de convocação, ele normalmente vem no rodapé dizendo, né, da necessidade de procurações com firmas reconhecidas e tal, muitas vezes em condomínios que já têm problemas, né, problemas anteriores com a questão de apresentação de procurações, né? Então, seria também válido o edital, a exigência via edital, mesmo que na convenção não esteja expresso, ok? Sim, mas eu acredito que, por exemplo, não se possa colocar no edital de convocação algo que não esteja exigido em convenção. Sim, mas então, se a convenção é omissa. Se a convenção é omissa, como é que vai se exigir no edital que se reconheça a firma? Não, é isso que eu estou trazendo aqui a discussão. Quer dizer, eu entendo que o edital de convocação, meu entendimento é que poderia exigir vindo expressamente, porque todos receberiam, todos estariam sendo convocados, né, através do edital de convocação e já previamente informados da necessidade da procuração com firma reconhecida, porque a lei não exige, né? E se a convenção não fala, mas também não veda, por que não o edital perderia sua força? Tendo em vista exatamente isso que eu estou falando, doutor Sidney. O edital vai se basear em quê? O edital tem que se basear lá, assim, segundo a convenção, as procurações deverão ter firma reconhecida com os poderes e tal. O edital vai se basear em quê? Data máxima vênia. Edital assim, de tal reunião, as convenções, as procurações deverão vir com firma reconhecida. Se não tiver nenhuma obrigatoriedade na convenção, não se for estipulado em nenhuma outra ata anterior, eu não vejo por que, se numa convenção, quem decidiu? Aí é que vai criar uma polêmica da pessoa falar assim, poxa, eu vim sem o reconhecimento de firma, a convenção não diz isso. Quem foi que decidiu que agora vai ter que ter a firma reconhecida?
Fernando, com data máxima vênia, repito. Claro. Assim como o edital determina expressamente os itens a serem deliberados, o meu entendimento é que o edital tem força de exigir firma reconhecida. Eu estou trazendo isso para a discussão dos colegas. Respeito seu ponto de vista, mas eu estou trazendo um caso que efetivamente não exista convenção expressa tratando dessa matéria. E normalmente não trata, né? Normalmente as convenções... As mais antigas não trazem, não. Antigamente, isso até vinha no Código Antigo, vinha essa possibilidade da exigência. O Código de 16. O Código de 2002 acabou com isso, não fala mais em procuração com firma reconhecida. Mas eu trago essa questão, quer dizer, o edital tem força de exigir? A meu juízo tem, por uma simples razão, porque há casos em que em vários casos de condomínios, que muitas vezes as pessoas se locupletam nos votos com procurações, que às vezes você não tem nem como verificar a validade daquela procuração. Tá? Então, uma das formas que teria como segurança seria justamente essa exigência vindo através do edital de convocação, tendo em vista que o edital de convocação ele expressamente trata dos itens específicos da pauta. Né? Por isso que eu estou trazendo esse ponto aí para a gente discutir e ver o que é que os colegas entendem, como é que os colegas pensam especificamente nesse ponto. Sim, eu gostaria de escutar também. Doutor Emílio? Pois não? Então, doutor Emílio, não sei se o doutor Emílio conseguiu acompanhar essa questão Acompanhei, sim. É realmente uma polêmica, porque acho que 99% dos editais de convocação que são feitos pelas administradoras vêm logo abaixo aqueles que os locatários que forem receberem procuração devem ter firma reconhecida. 99% dos editais. Agora, a pergunta que cabe é baseado em que esse edital foi expedido. Obviamente, os editais são expedidos pelo síndico do condomínio. Isso. E o síndico pediu para constar. Eu acho até que deva realmente ter firma reconhecida, porque há muita falcatrua, muita, digamos assim, má fé em algumas procurações. Eu ia até perguntar ao Fernando em relação a prazo de procuração, porque o pessoal também comenta muito isso. Uns dizem, as procurações têm validade por 5 anos. Outros dizem, a procuração não tem validade. É meio confuso. Agora, os editais, isso aí, realmente dizem que tem a firma reconhecida. E já teve assembleias que o presidente da mesa não acatou a procuração por não ter firma reconhecida. Então, é um problema. Você vai para a justiça por causa disso. A nossa justiça, nós sabemos como é que está, né? Esse é o meu ponto de vista. Entendeu? Beleza. O doutor Neves, o senhor gostaria de se manifestar? Sem som. Está sem som, Neves. Está sem som. Agora, estão ouvindo? Muito bem, né? Muito bem, estamos sim. Eu concordo plenamente com o que você falou. Fazer menção no próprio edital, quer dizer, um alerta. Lógico, alguém gritará e dizer assim, você está louvando em que me exigir isso? Mas é muito comum. Eu já assisti à Assembleia de Condomínio, ao qual o presidente vê, mas eu não aceito, porque está escrito que é com firma reconhecida. Então, eu concordo com você, entendeu? Mas, na verdade, a maioria das convenções nada aborda com isso. Mas levando-se em conta a circunstância de que uma coisa funciona neste Brasil, na boa-fé das pessoas, entendeu? Eu acho que colocando no edital é um alerta e o senhor já tem a escória quando chegar lá para votar. O senhor foi alertado, estava escrito que alguém representando alguém teria que levar seu título
devidamente reconhecido. Minha opinião, eu concordo com você, respeitando os demais colegas. Claro. Alguém mais quer se manifestar? Doutor Pedroso, doutora Sula? Enfim. Não, também votaria como relator. Tirando a polêmica. É uma proteção para o condomínio, o que conste no edital é essa exigência, né? Por tudo que se conhece aí, realmente, das voltinhas e dos jeitinhos que procuram dar a qualquer título. É mais difícil desconstituir um edital judicialmente do que o síndico dizer não aceito ou aceito. O edital daria essa proteção e maior legitimidade ao ato que está sendo concedido aí no caso. A gente sabe que tem muita polêmica, né? Então, qualquer coisa que você puder proteger que a polêmica seja instalada, todos os editais de convocação que eu recebo, 99%, vem a observação de que podem ser representados por procuração, desde que com firma reconhecida. Mas isso jamais vai deixar de ter a estrutura que a gente sabe que é a encrenca de uma reunião de condomínio. Sim. Tem as pessoas que vêm com 50 procurações, tem a outra que já tem procuração de 1950, tem a prazo da validade que todo mundo discute para lá e para cá, e isso, infelizmente, nunca foi definido. É que, como a justiça é cara, acaba ali mesmo, né? E as pessoas acabam não indo. Teve aí uns estudos ou alguma coisa aí de jurisprudência de que limitava as procurações, mas eu não sei se isso acabou sendo idealizado, né? O que a gente vê hoje na nossa constância é a realidade de que vem muita gente com procuração e, às vezes, elas não estão com firma reconhecida, porque teve um tal de Beltrão, que foi da desburocratização, mas até a gente, para dar entrada num RGI hoje, tem que ter a nossa identidade autenticada, vocês imaginam, né? Então, é sempre polêmico. Que pudesse resguardar é melhor. Beleza. Doutor Neves. Sim, eu assisti um condomínio, você comentou comigo, que viram lá em São Conrado, foi esse caso mesmo. A convenção do condomínio só permite o máximo de 5 procurações. O que eles fizeram? O fulano recebeu 10 e começou a subestabelecer. Eu condenei isso. Eu queria a opinião de vocês. Você não poderia receber mais que 5. Então, aqueles poderes que você está subestabelecendo são ilegais. Porque você, como mandatário, o limite eram 5 procurações. Eu queria a opinião de vocês. Mas, doutor Neves, ela foi eleita dessa maneira. Sim, eu não estava presente, mas eu protesto, acho que isso é um absurdo. O limite dela era 5. Mas ela recebeu o excesso, ela passou a subestabelecer. Ela jamais poderia subestabelecer uma coisa que ela não podia ter recebido. Eu quero ouvir vocês. Eu quero logo dizer assim, concordo plenamente. Ela tinha um limite de 5, ela não poderia. A meu juízo... Eu não posso dar mais do que eu recebo. Senão não tem limite, né? Senão... Mas, doutor, ela foi eleita assim na ordinária, assim, mas está errado, pô. Isso me ela tinha um limite de 5. Exemplo claro de burla. O excesso ela subestabelece. Eu não posso subestabelecer algo que eu não posso receber. Exato. É minha opinião, era isso. Se o senhor não pode representar, como é que o senhor pode subestabelecer a representação? Lógico, era isso. Tá bom? Perfeito. Pedroso? Perfeito. Isso é um exemplo claro de burla que estão sujeitas às convenções de condomínio. Então, essa proteção é necessária. Esse jeitinho. Maior rigor. É verdade. O doutor Emílio trouxe uma questão, Fernando, que é a questão do tempo da procuração. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Não.
Quero sim, estou brincando. É muito complicado. Extremamente complicado, principalmente se tiver uma procuração para o instrumento público, porque ela tem aquelas procurações por tempo indeterminado. Que tempo indeterminado é esse? Até, claro, ou a morte do mandatário, ou a morte do mandante. E aí? É difícil, né? É complicado. Eu acho que, por exemplo, cada ato é um ato. Cada assembleia é uma assembleia. Eu acho que a pessoa deveria ter uma procuração para cada assembleia, com aqueles poderes determinados para representá-la naquela determinada assembleia. Agora, dá uma procuração lá, você vai me representar para o resto da vida, em qualquer assembleia, ordinária, extraordinária, ou até mesmo naquela inicial, naquela assembleia de instalação de condomínio. Nossa, começa o condomínio desde o início até... Fica um pouco complicado. Eu acredito que fica um pouco complicado. Até como é que se pode verificar isso? Até que ponto você pode verificar se o mandante está vivo ainda ou não? Às vezes a pessoa mora no exterior, e aí? Doutor Neves. Cada assembleia deve ter uma procuração específica. Doutor Neves, por favor. Sidra, você está me dando corda, eu vou encher o saco de você. Não, por favor. Não, muito pelo contrário. A nossa live vai só até às 22 horas. Eu sou da turma do gargarejo, de velhinho. Fico lá na frente. Estou aqui em casa, fico mais à vontade. 2 casos concretos. Um no meu prédio. O meu prédio proíbe que as pessoas que estão à frente da administração não podem receber instrumentos de mandato. Só exclui o subsíndico. Ou seja, o síndico e o conselho fiscal não podem receber procurações. Meu prédio, quer dizer, a convenção, o prédio não é velho, o habitus foi de 82, pela Brascan, Bugurici, quer dizer, um prédio com toda a estrutura, toda a assistência jurídica. Isso é meu caso aqui no meu prédio. Meu prédio, salvo o subsíndico, não pode receber procurações. Até o 3º grau, gostou? Sim, eu já vi várias convenções assim. Esse é um assunto. Outro assunto, eu administro 2 apartamentos há muitos anos na Jardim Oceânico, Rua Rodolfo de Amoedo, uma rua que desemboca ali na Praça do Ó. Tem lá um malandro síndico que tem isenção do condomínio. Um prédio pequeno, o condomínio é uma fortuna. Você imagina? Nós aqui, por exemplo, são 2 salários. Lá não, ele tem isenção. Um condomínio de 43 mil, um maná para ele. Ele é locatário e condômino. Eu fui ver na convenção do prédio, tive acesso através da APSE, que administra a APSE Barra da Tijuca. Fui ver, o síndico não pode ser presidente das assembleias. Há 10 anos, ninguém grita. Ele, como síndico, não pode presidir as assembleias. Tudo vaca de presépio. É aqueles prédios velhinhos daquele aposentado gordo, vocês sabem perfeito. Então, chega um estranho no Lima Mala, um Neves Mala. Eu briguei com ele, mas depois ele ficou na minha mão, porque dependia de mim os 2 votos, prédio pequeno. Aí alertei o primo dele, que é advogado, olha, diz a teu primo, olha lá, fui ver. Pode chegar alguém que não seja cego, alguém que abriu o olho. Ele está mamando esse tempo todo e preside as assembleias. Ele não pode presidir, porque a convenção o proíbe. Então, isso é o Brasil. Eu não estou falando no Rio das Pedras, nem em Muzema, nem na Rocinha, nem no Vidigal. Estou falando de apartamentos que valem 3, 4 milhões na Rodolfo do Amoedo, na Barra da Tijuca, apartamentos, coberturas. Era só a título de curiosidade. Como é que funciona o condemônio na nossa terra aqui, entendeu? Era isso. Na realidade, doutor Neves... Há anos que ele preside. Ele preside. Eu já tive um caso, inclusive... Os absurdos que você vê nos condomínios... Eu tive um caso numa condômina inadimplente que se elegeu síndica, se elegeu síndica com procuração. É isso aí. Com procuração. Condômino inadimplente se elegeu com procuração e a alegação foi justamente o seguinte, eu estou aqui na qualidade de procura representando a unidade e tal, que era... Exato. Então, está em dia. Ela está em dia. Aí tem que tirar o boné. Ela é caloteira, ela está em mora. Mas o Fernando está em dia, eu estou representando o Fernando. Exato. Não precisa saber o final da gestão, como é que ficaram as contas, né? Imagina.
Doutor Neves, quanto à questão que o senhor estava falando, do síndico presidir a Assembleia, eu já vi várias convenções assim também. Agora, eu até como síndico, que também sou síndico, chamado profissional, que eu não gosto muito desse termo, eu prefiro síndico externo, eu particularmente, eu acho que, pela questão ética mesmo, o síndico não deve presidir a Assembleia. Ele começa a Assembleia, dá boa noite, recebe as pessoas, dá a introdução, começa a Assembleia e ele indica. Quem quer presidir. É uma suspeição, Fernando. É uma suspeição. Como é que ele vai presidir uma Assembleia e, às vezes, vai prestar contas ao mesmo tempo? E ele chega e também, não, eu declaro também que a Assembleia acabou. Também pode fazer isso. Não, eticamente falando, não é o correto. Mas a convenção aborda. Pelo princípio da transparência que deve reger toda e qualquer administração, qualquer gestão, ele tem que passar essa bola para alguém e se manter neutro. Ele tem que ser o síndico ali naquela Assembleia, e não o presidente. Assim como também não deve ser o secretário, claro, com certeza. Também não vai secretariar a Assembleia e ele mesmo fazer a ata, também não é. São dois cargos, né, digamos assim, na Assembleia que se coloca à disposição das pessoas que, se ninguém quiser ir, aí não tem jeito, alguém tem que presidir. Se ninguém quer, então eu vou presidir, paciência. Mas não é ético. Eu também acho que não é, mas se ninguém quiser realmente, aí não tem jeito. Alguém tem que presidir, né? Sim. Bom, vamos aproveitar o nosso tempo também tratando de um outro tema também muito interessante, que é a presença do locatário ou inquilino nas assembleias de condomínio. Vamos lá. Sabe que o Código Civil não trata dessa matéria, mas a lei de condomínio, que não foi revogada, me parece que o artigo 24, parágrafo 4º, trata mais especificamente. Não é isso? Fernando, eu passo a bola para você e depois os colegas aí para trazer os casos e os questionamentos e o debate. Esse artigo 4º, por uma questão de curiosidade, esse artigo 4º foi introduzido na Lei 4.591 pela Lei de Locações. Ele não existia até 91. Ele foi introduzido... Parágrafo 4º, você diz, não? Parágrafo 4º. Exatamente, parágrafo 4º do artigo 24. Ele não existia. E aí passou a ter uma redação... eu tenho a redação original. Eu vou ler aqui para você. Nas decisões da Assembleia que não envolvam despesas extraordinárias... Não, desculpe, doutor Sidney. Aí é que está. A original era assim, nas decisões da Assembleia que envolvam despesas ordinárias... Não, mas é original. Poderá votar. Isso. Decisão, são antigos, né? Eu já estou lendo o novo. Não, isso foi anterior, é o que está na Lei de Locações. Se eu pegar a Lei de Locações, está escrito isso lá. Aí depois tem uma outra lei que nessa outra lei... 9.267. 9.267 de 96. Aí estipulou que o locatário só não vota, ele só não pode votar nas matérias de cotas extraordinárias. Então, engloba o quê? Eleição de síndico também. Tem uma lógica, porque dependendo do síndico, a cota ordinária pode aumentar muito, dependendo disso. Então, e como ele é que paga efetivamente a cota ordinária, então houve essa alteração. Sim, mas veja bem, mas a alteração, quer dizer, no que tange às despesas ordinárias, não houve alteração. Não houve alteração, apenas houve um acréscimo de poderes para o locatário. Da extraordinária, né? Isso, exato. Agora, hoje em dia, a matéria é assim, nas decisões da Assembleia que não envolvam despesas extraordinárias do condomínio, o restante é igual. O locatário poderá votar caso o condômino locadora ela não compareça. Certo. Agora eu faço uma ressalva. É necessário a procuração nesse caso? Bom, se o locador não estiver,
Não, porque a lei estipula que ele pode votar se o locador não estiver. Aí eu pergunto... Mesmo matéria de cunho extraordinário? Não. Para extraordinário, sim. Para matéria de despesas extraordinárias, sim. Ele precisaria de uma procuração. Okay. Toda matéria que não seja despesa extraordinária, ele não precisa de procuração, contanto que o locador não esteja. Agora, por extensão, mesmo que o locador esteja, o locador pode, na hora, isso aí ele pode muito bem dar uma procuração verbal. Se não, quem vai votar vai ser o meu locatário, aquele que realmente é quem efetivamente paga, alguma coisa assim. Mas eu digo, vamos até ali. Mas se o locador estiver presente, já inibe a figura do locatário, né? Eu entendo isso. Sim, mas acontece que às vezes o locador não quer votar, não quer discutir, quer deixar o locatário votar, ele gosta de... Eu estou falando por mim, eu já vi várias situações. Assim, quer dizer, na verdade, você não quer se envolver. Ele não quer se envolver. Exatamente, ele não quer se envolver. Sim, acontece. Mas eu digo assim, quer dizer, você representa uma unidade, quer dizer, você não pode, a meu juízo, numa assembleia de condomínio, e o locador e o locatário estarem se manifestando, porque ou é um ou é outro. Eu penso que, nesse caso, caso o locador e o locatário sejam presentes e o locador se retire, aí passa os poderes ao locatário, mas não a manifestação dos dois. É o caso do marido e da mulher, por exemplo, que tem uma unidade e vão na assembleia, e os dois... Cada um dá um palpite. Um dos dois tem que votar, os dois não podem votar, um dos dois tem que votar, realmente. Isso é certo. Eu estou falando, assim, no caso do locador, deixar, às vezes, o locatário votar, porque, como o doutor Neves mesmo falou, tem locadores que não querem se envolver, só quer ir lá ver, ir lá na Assembleia, ele gosta de ir e tal, mas, às vezes, ele deixa para o locatário antigo, o locatário bom, e ele vai votar na matéria das despesas que não sejam, ele não vai votar só nas matérias que não sejam despesas extraordinárias, né? Ele não pode votar em matérias que sejam despesas extraordinárias, do restante ele pode. A Sula está fazendo uma pergunta, a Sula está fazendo uma pergunta aí. Eu acho que ela fez uma colocação. Sula, você pode repetir, que eu não estou conseguindo ler aqui? Eu estou pelo celular. Não, eu só fiz uma colocação, porque o locador presente, o locatário não vota, mas ele pode participar da reunião. Agora, voto é um só, conforme você disse. Senão, vai a família toda votar e já vai dar errado. Não, doutora Sula, o que eu estava falando é assim, às vezes o locador não quer se envolver, e ele está presente. Ele pode chegar e falar assim, olha, eu não quero votar e estou deixando o meu locatário votar. Nada mais é do que uma procuração verbal. Mas não vão ficar os dois discutindo, claro que não. Ou vota um ou vota outro. O locatário pode participar do locador, o locatário não vota. Quem vai votar. No princípio, sim, exato. Condomínio é bom longe, né, gente? Longe, bem longe. Condomínio, porque é onde tem o maior número. Eu já fui síndica e não é fácil. É verdade. O assunto é polêmico, porque... Tentando, junto com a mediação, fazer com que haja um equilíbrio, né? Porque, na verdade, a gente vê como o mundo está nas reuniões de condomínio, porque a gente já está com tanto problema aí, né? Agora todo mundo diz, foi a pandemia. Não, já tinha esses problemas todos. Agora só agravaram-se. Né? Exato. O assunto traz uma polêmica grande por causa da abrogação, da revogação ou não da Lei 4.561 até o artigo 27. Há uma corrente que vários juristas acham que essa lei já não está mais em vigor até o artigo 27, outros que não. Entre esses que acham que estão em vigor, nós temos, inclusive, o nosso amigo, o Alexandre Junqueira. Ele acha que, nesse caso, essa lei ainda está em vigor, nesse artigo está em vigor. Já, por exemplo, o Rodrigo Carpati, que é um advogado muito conhecido em São Paulo, também ele é contra, ele acha que não. Alguns sites que eu pesquisei, Síndico.net, etc., tem realmente essa polêmica. Na minha opinião, particularmente na minha opinião, o Código Civil não traz absolutamente nada dizendo que os artigos 1º a 27 da Lei 4.561 foram revogados. Não traz. Segundo,
se nós entrarmos pela LINDB, que a lei nova revoga a lei antiga, no que for contrário, etc., não há, no que for contrário, realmente o Código Civil se sobrepõe. Mas o Código Civil, por exemplo, ele não abraçou esse artigo 24, principalmente o parágrafo 4º. Então, na minha opinião, embora muitos síndicos sejam contra e muita gente dentro, alguns proprietários sejam contra, porque infelizmente existe uma polêmica entre o proprietário e inquilino dentro do próprio condomínio, e o inquilino nada mais é do que tem todas as prerrogativas que o locador tem, porque ele tem a posse efetiva do imóvel, a posse direta do imóvel, a partir da entrega das chaves. A entrega das chaves é exatamente simbolismo de transmitir a posse do imóvel, e ele está ali no lugar do locador, tem uso de vaga de garagem, etc. Fazendo um parênteses aqui, eu já fui em condomínios que o locatário pagava mais caro a garagem do que o locador. O proprietário, digamos assim. O proprietário do 401 pagava R$100 e o locatário, que era do 402, pagava R$200, porque a convenção falava isso. Para mim, isso é um absurdo fazer essa distinção. Então, eu particularmente acho que, como não houve esse entendimento pelo Código Civil, ele não abraçou e não há essa revogação expressa no Código Civil dos artigos que mencionados, eu acredito que esteja valendo essa primícia do locatário poder estar presente e votar exatamente nos moldes do atual artigo 24, parágrafo 4º da Lei 4.591. Doutor Neves, eu vou passar já a palavra para o senhor, só para dizer o seguinte, eu também concordo, até porque a todo tempo, a toda hora, o STJ fala da Lei 4591. Sim, exato. Vou dar um tchau para vocês, tá? Boa noite, fiquem com Deus, obrigado pela colaboração. Vou lá para outra. Tudo de bom, vai lá. Tchau, Né? Tchau, Cid. Tchau, Fernando, obrigada. Tchau, Pedro. Tchau. Não vai ter sorteio hoje, não, Cid? Não, quem vai embora não. Só quem Neves, fica eu até vou o final. passar aí a procuração para você agora. Se eu for sorteada, você me avisa aí, tá bom? Mas tem que ter firma reconhecida, hein? Tem que ter firma reconhecida. Não, agora eu já estou passando digital, nós já estamos numa outra época. Né? Um beijo, Sula. Tudo de bom. Tchau. A procuração verbal, viu? É isso aí. Estou aqui física, estou passando direto, né, Fernando? Um abraço. Tchau. Doutor Neves. Com referência à representação por parte do locatário, eu nunca vi um presidente de uma assembleia pedido o presidente, você me traz o contrato de locação, até para até um certo constrangimento. Aparece aí a teoria da aparência. Não, ele é será que é locatário? Ele é comodatário? Não, ele é um inquilino. Mas nunca vi exibir o contrato de locação para o presidente da mesa. Vocês já levantaram essa hipótese? Eu já tive uma experiência, uma ocasião, presidindo. Já tive uma experiência presidindo uma sessão. Um cidadão muito bem distinto se apresentou, veio discretamente à mesa e trouxe o contrato e disse, olha, tem inclusive uma cópia, eu gostaria que ficasse arquivada, né? Tudo certinho, tudo direitinho, com procuração, inclusive na procuração rezava que ele poderia, inclusive, tratar de matérias de cunho extraordinário, enfim, muito bem organizado. Claro, era no contrato? A procuração estava no contrato? Como assim? A procuração estava no próprio contrato de locação? Não. Eu já vi isso. Ele trouxe o contrato de locação e trouxe uma procuração. Sim, dois instrumentos. Trouxe um plus, não havia necessidade. Isso. Era uma procuração com validade do prazo do contrato de locação. E, nesse prazo, as assembleias que tratassem de matérias de previsão orçamentária com despesas extraordinárias, ele estaria apto a votar. Muito bem feito. Foi uma experiência que eu passei, Neves. Entendi. E no meu caso, não. Uma pessoa muito educada, não teve... Normalmente, quem cria casa são os inadimplentes, né? Eu falo isso porque é um condomínio onde eu vivi 30 e tantos anos, ainda tenho um apartamento lá em São Conrado, são unidades pequenas, conjugadas.
Aquilo é um pandemônio no dia da Assembleia. Eu voto sim, não, sim. Volta como locatário. Mas nunca vi exibir um contrato de locação, ó. Nem o presidente da mesa exigir. Se você falar uma coisa, você é mal visto. Você é pessoa estranha no ninho. Eu já ouvi aqui no meu prédio, quando cheguei aqui há 20 e tantos anos, aqui nunca teve nada disso. Eu vim criar caso. O pessoal está acostumado àquilo, aquela velharia, todo mundo abaixa a cabeça, está entendendo? Chega um mala lá, um cri-cri, um peru, começa a exigir. Aqui nunca foi exigido isso. Então, isso é comum, infelizmente. Viver em condomínio é isso. Tá bom. Muito bem. Fernando, mas essa parte de condomínio está mudando um bocado, porque as pessoas estão se renovando, né? E atrás dessas pessoas que estão se renovando, estão vindo com conhecimentos, ainda mais com internet, com tudo. As pessoas, quando vão para a Assembleia, já vão lá, futucam lá o campo lá e já vão sabendo de tudo que podem e que não podem fazer. E esse negócio de desculpa, tá, doutor Neves, mas essa desculpa que o pessoal fala assim, aqui sempre foi assim, agora não é agora que a gente vai mudar, muda sim, porque tem que mudar. Porque mas senão... Estranho. Principalmente para o síndico, que chega novo e às vezes não é um síndico orgânico, ele não mora nem trabalha no prédio. Eu digo trabalha porque pode ser um prédio comercial, mas principalmente para quem chega de fora e é visto, ele só vem aqui para ganhar o dinheiro dele. Muitos condôminos pensam assim, né? O síndico vem aqui só para ganhar o salário dele, o prolabore dele, e não quer saber do condomínio. Não, muitas vezes eles querem saber sim, e são bons gestores, mas a gente encontra cada pedreira, e realmente encontra mesmo, porque é muito difícil modificar a mentalidade das pessoas mais antigas. E isso tem que mudar. Condôminos da fundação foram os primeiros proprietários, são os primeiros proprietários, estão aqui desde a fundação. Então, você vê um estranho no ninho virar a mesa, está entendendo? É difícil. Eles se baseiam naquele negócio que antiguidade é posto, né? Eu respeito muito a antiguidade, muito mesmo, mas contra a lei, desculpe, mas se eu for o síndico, não vai fazer mesmo, não faz, porque tem que seguir uma lei, porque o termo que está se usando, voltando agora, que todo mundo está usando demais isso, né? O pau que bate em Chico, bate em Francisco. Bate em Francisco, é verdade. Pois é ao contrário, não sei, eu nunca sei. Mas é verdade. O que é bom para um é bom para todos. Né? É bom para o pato, é bom para todos. Não é porque eu estou aqui desde que o prédio foi feito, eu já morava aqui. Quer dizer, antes do prédio ser feito, já morava lá. Tem gente que já fala isso. E aí, sempre foi assim, mas de agora em diante a gente vai seguir a lei e não vai ser assim. Acha que tem mais direitos. Acha que tem mais direitos. É verdade. É isso aí. Perfeito. O ser humano é assim mesmo. Doutor Emílio, alguma colocação? Veja bem, Sidney, eu gostaria até, talvez fugindo um pouco do assunto, mas ainda sendo condomínio, aconteceu um caso interessante num condomínio da Barra, em que uma das proprietárias, lá esse condomínio tem 209 unidades. Uma das proprietárias tem 46 unidades. Então, ela vai na reunião, geralmente manda um representante, e o que ela fala não tem como ser contestado, né? Em reunião de condomínio de 209 unidades, vão 10 pessoas, 15, quando vão, né? Então, a pessoa que vai representando 46 unidades, ela determina o que vai ser feito e o que não vai ser feito. Então, na eleição de síndico, foi, então, indicado um empregado do condomínio, empregado registrado, com mais de 10 anos de casa e tal, foi indicado para síndico, mas permanecendo o contrato de trabalho dele. Então, ele foi eleito síndico e continuando como empregado registrado. A meu sentir, eu acho que haveria aí um conflito, porque são funções e cargos diferentes. Mas a Assembleia acolheu. Foi levado o assunto à Justiça
e a Justiça disse o seguinte, que se a Assembleia aceitou essa condição, tudo bem, é válido. Então, ele continua no prédio recebendo um prolabore como síndico e continua como empregado registrado recebendo seu salário. A meu sentir, um absurdo. Mas a Justiça disse que a Assembleia é soberana. Soberana. Eu gostaria de ouvir o companheiro. Se esse empregado amanhã ou depois de reclamar, entrar com uma reclamação trabalhista de desvio de função, ele também vai representar o próprio condomínio. Ele vai ser um preposto do condomínio. É difícil. Vai ser autor e réu ao mesmo tempo. Autor e réu, tá certo. Ué, Confunde-se nele. e o juiz vai perguntar o quê? Para o réu ou para o preposto? Desculpe. Eu acho um absurdo. Eu acho que... Não, depois que absolveram o Lula, tudo é possível nesse país. Depois que anularam o processo do Lula, tudo é possível nesse país. Eu acho que o julgador aí não se ateve profundamente à matéria, Não. porque é um conflito totalmente de cara, né? Mas foi um caso realmente que aconteceu e está lá o sujeito, que é síndico e é empregado de condomínio, registrado e tal. Aventou-se até a hipótese de suspender o contrato de trabalho dele, mas ele não aceitou. E a Assembleia engoliu isso aí e tal, e a Justiça deu como ok, como válida a decisão da Assembleia. A meu sentir, um absurdo, mas tudo bem, é o nosso Brasil. Doutor Emílio, uma das funções do síndico é exatamente fiscalizar os funcionários do prédio. Como é que ele vai se autofiscalizar? E ele vai pedir permissão para quem? Olha, hoje eu preciso faltar que eu vou ao médico. Não, pode ir. Ele fala com o espelho. É ele mesmo. Tirar férias, fazer a própria aumento de escola dele de salário, serviço. tirar férias, fazer aumento de salário, etc. Mas é um Isso julgamento aí, realmente. complicado, né? Bastante. É uma Isso aí. verdadeira esculhambação, né? Verdadeira esculhambação. E é fato verídico, aconteceu realmente, então a gente não é contado, não, é verídico. Agora, doutor Fernando, ficou realmente sem resposta, né? O problema de validade de procuração, né? A gente fica no ar, né? Quando nos perguntam, o que você diz? É complicado, né? Eu coloquei o meu ponto de vista. Eu acho que cada assembleia é um ato, e para esse ato tem que haver uma representação para cada uma. Agora, existem aquelas procurações que falam assim, por exemplo, o pai está no exterior e o filho é representante dele, tem aqui a procuração do pai, vai em todas as assembleias. E aí, até quando vai a validade da procuração dele? Se for uma procuração para o instrumento público, ainda se tem uma certa garantia, digamos assim, né? Porque até certo ponto se acha que a pessoa está viva, não? O mandante está vivo, mas... Ainda não foi revogada. Exato, tudo bem. Mas e se o condomínio, por exemplo, na sua convenção não estipular nada disso, ele tem uma procuração por instrumento particular, mesmo com reconhecimento de firma? E aí já tem uma procuração de 3, 4, 5 anos. E a gente não sabe se a pessoa está viva ou não, se realmente foi a pessoa mesmo que assinou, se foi aquela assinatura malandreada e o rapaz lá chegou e fez a assinatura, reconheceu por semelhança e foi. E aí? Realmente é complicado. É complicado. Isso é uma... Mas você não tem nenhum instrumento legal para vedar num caso desse. Né? Quer dizer, lamentavelmente, você não tem. Quer dizer... Tem condomínios, por exemplo, que pela convenção, até exatamente pela própria convocação, exigem que a procuração seja apresentada com 48 horas de antecedência. Prédios grandes, tal, principalmente, até aí a pessoa vai ligar para tentar, pelo menos, ligar para o mandante para saber se realmente aquela procuração está em vigor. Esse é o filho mesmo, esse é o mandatário mesmo, é assim, sou assim, é sim, tal, eu mandei, tal, pode... Mas não é praxe, mas eu já vi pedirem, principalmente agora com esse advento de assembleias virtuais.
tem que se entregar à procuração ou na administradora, até no próprio condomínio, com 48 horas de antecedência, porque não há como se verificar a procuração numa assembleia virtual. E o Emílio, até para acrescentar, eu vejo assim, quando a cautela é maior, quando você tem, por exemplo, assembleias que tem temas muito, por exemplo, modernização de elevadores, quer dizer, um custo muito alto, né? Uma obra muito, uma pintura de fachada. E aí eu acho que a cautela tem que ser maior, né? Aquelas procurações... Fechar as varandas. Isso. Mais valia. Isso. Então, quando você tem matérias que demandam um custo elevado, que isso pode ter uma repercussão muito maior, eu acho que aí o cuidado, a cautela tem que ser redobrada nesse sentido. Porque é comum também, eu já cansei de ver procurações, eu já até recebi procuração no sentido de que apto a participar de todas as assembleias gerais, extraordinárias, ordinárias e especiais, quer dizer. Então, você fica do condomínio tal, situado na avenida tal. Então, você fica, na verdade, com o poder de participar de todas, não diz até quando é, né? Então, eu acho que você pode, como a gente voltou no início da nossa discussão da procuração, que o edital, muitas vezes, e tem força de exigir firma reconhecida, o edital, a meu sentir, poderia também exigir uma procuração com a validade com o tempo. Seria também uma forma de você procurar inibir isso. O que vocês acham? Sim. Exato. Um terceiro poderia limitar o tempo de duração de um dever entre mandante e mandatário. Ele teria esses poderes? É discutível, né? Isso é um poder inerente ao direito de mandante. De mandante. Ninguém pode me limitar o tempo que eu quero otorgar poderes a alguém. Um terceiro pode fazer isso? Pois é. É uma pergunta. É questionável, né? É uma pergunta. É por isso que, às vezes, se coloca, e realmente é verdade, há um projeto de lei, eu esqueci o nome dele agora, 1500 e alguma coisa, e já está rolando já. Foi apresentado que toda convenção tem que ter assinatura de um advogado. E, naturalmente, nessas convenções mais novas já se poderiam colocar isso. Se a convenção estipular, realmente não tem como fugir disso. Olha, a cada assembleia tem que ter uma procuração. Pronto. Mas aí já está lá escrito. Já está elencado uma obrigação de cada condômino. Exato. O condômino que, se quiser fazer, representar através de instrumentos de procuração, terá que emitir uma procuração a cada assembleia. Alguma coisa, um texto melhor, né? Mas poderia ser feito isso. Mas se é omisso, ninguém pode me limitar o prazo que eu quero conceder poderes a alguém para me representar. Não é um terceiro que pode mexer na minha vontade. É inerente ao direito de propriedade. Isso aí. Onde eu tive meu escritório antes do que eu tenho agora, são 300 e tantas salas, ou mais, 300 e poucos, quase 400 salas, ali na Presidente Vargas. Nossa, se for verificar a procuração realmente, aí poderia se estipular que tem que se entregar as procurações 48 horas de antecedência, aí daria tempo, ou até mais um pouco, 72 horas, o que seja. Mas realmente fica complicado que, se for todo mundo apresentar na hora da Assembleia, vai 2 horas só para se cumprir com a procuração, né? E aí, também saber quem já tinha, quem não tem, quem tem agora, e aí? Quando um prédio de 12 unidades, todo mundo se conhece, tudo bem, é comum. E nessas 12 vão 4, 5 pessoas, nem as 12 vão. Mas, às vezes, uma assembleia dessas 200 e poucas vão 80. Mesmo que sejam 80 pessoas lá, é muita gente. Perfeito. Doutor Emílio, quer se manifestar? Não, apenas dizer que é muito complicado essa vida condominial, né? Cada condomínio tem uma maneira de ser. E o ideal é que houvesse assim, fosse pacífica todas as assembleias, né? Mas envolve uma série de interesses e tal.
Você vê, por exemplo, a Assembleia que fala sobre vaga de garagem, desce o prédio todo. Vaga de garagem, todo mundo tem interesse em botar o seu carrinho na melhor vaga. Agora, não tratou de vaga de garagem, o cara não está nem aí, cara. É muito complicado, realmente, muito complicado. Temos que viver, né? Viver dentro desse condemônio, né? Condemônio. Nosso saudoso patrão. Aproveitando que o senhor falou, doutor Emílio, cada condomínio realmente tem uma vida própria. E, por exemplo, alguns gestores que têm 3, 4, 5 condomínios aí sob sua gestão, pode se considerar assim como o pai que tem 3, 4 filhos, e quem é pai já pode perceber isso longe. A gente nunca tem um filho igual ao outro. Mesmo até gêmeos, mesmo univitelinos, são diferentes, têm alguns gostos diferentes, têm um jeito diferente de tratar, um é mais carinhoso, outro é mais seco e tal, mas para todos nós amamos, né? E todos nós damos carinho. Mas é isso mesmo. O maior erro, realmente, desse Código Civil foi de não ter dado uma personalidade jurídica ao condomínio, porque, na realidade, o condomínio é uma pessoa com seu perfil. Isso é certo. Cada um é totalmente diferente do outro. Prédios contíguos, assim, mesmo comerciais, que têm o mesmo número de salas, são diferentes, não tem jeito. O prédio, por exemplo, lá do meu escritório, são inúmeras salas, meu escritório ali na Avenida Passos. O síndico lá está mais ou menos há 300 anos. Por quê? Ele é síndico, tem inúmeras procurações lá de uma associação, a família dele toda está no prédio, cada ano ele compra uma sala, e, inclusive, quando eu me mudei para esse condomínio, isso há cerca de 8, 9 anos atrás, como eu já trabalho em condomínio, quer dizer, trabalhava em condomínio durante muitos anos, a Exil Imobiliária, nós administramos condomínio há mais de 30 anos. Primeiro dia que eu cheguei lá, eu vi na conta corrente da administradora, que também é dele, do próprio síndico. Ele é síndico, a empresa é administradora, 300 anos e tal. Tinha na conta corrente, isso há 8 anos atrás, R$ 650 mil na conta corrente da administradora. A primeira reunião que eu fui, eu falei, vem cá, onde é que está esse dinheiro aqui? Não, está na administradora. Por que não está aplicado? Enfim, foi uma luta braba para ele poder pegar o dinheiro, botar em aplicação, inclusive aplicou até no banco ali próximo ao nosso escritório, que é o Banco Santander. Hoje nós temos 4,5 milhões aplicado do condomínio. Mas se não entra, como o colega Neves aí falou, se não tem uma pessoa esclarecida, todo mundo abaixa a cabeça, diz amém, entendeu? E na primeira reunião que eu fui, não sabia que a família toda fazia parte da administração. O secretário, quando chegou no item prestação de contas, que eu fui questionar, ele falou assim, não, mas o pessoal do conselho já examinou, está tudo certo. Eu tinha mais ou menos 10 perguntas para fazer. Eu falei assim, o secretário, né? Você está com pressa? Não, porque já está tudo examinado. Não, se você tiver com pressa, você vai embora, assume um outro secretário, porque eu tenho aqui umas 10 perguntas para fazer a respeito aí de todo Aí, dali para frente, meu amigo, eu passei a ser... Aí eu hoje faço parte do conselho, muito contrário pela administração, porque eu sou uma pedra no sapato deles, mas de 8 anos para cá melhorou muito, muito, muito a parte de administração. Lá pagavam um recibo sem desconto de INSS, sem retenção do imposto de renda na fonte, a empresa não dava nota fiscal, era a verdadeira balbúrdia, né? Carnaval. Né? Carnaval. Então, hoje já está um pouco mais civilizado, apesar de que tem um camarada lá, que é da manutenção geral, que não é empregado do condomínio, todo mês, não sei o jeito que ele arruma, ele recebe 5 mil, 10 mil, 8 mil, vai fazer uma pintura, vai fazer não sei o quê. Aí, numa das reuniões, eu falei assim, olha, é mais fácil então você contratar
um empregado para manutenção, sai bem mais barato que esse sujeito aí que faz serviço. Ah, mas não sei o quê. Então, cara, é uma dificuldade para segurar a barra lá, porque tá assim, é uma máfia da família toda. A família tem 2 advogados, uma filha, outra não sei o quê. É uma luta que não é fácil. E, infelizmente, eu ia entrar uns anos atrás na justiça, uma ação de prestação de contas. Até tem 2 condôminos lá, tem um advogado também, o Zé Carlos, ia entrar comigo. Depois, não, mas vai ter perícia contábil, isso é caro, nós vamos ter que gastar e tal. Enfim, mas aí naquilo que eu posso cortar, não tenha dúvida, eu faço carta todo mês, para poder, mais ou menos, cortar essas aberrações que existem. Esse cara, por exemplo, que está lá prestando serviço de manutenção, até hoje não fazem retenção do imposto de renda. Eu falo, olha, isso aí é passível de multa e a responsabilidade é sua como síndico. Sem contar os inadimplentes, que hoje estão em mais de R$400 mil. Inclusive, várias cobranças já prescritas, porque são de 5 anos. Então, também é uma responsabilidade dele. Tudo isso eu meto a caneta mesmo, todo mês falo, esperneio e tal, mas o correto ali não há outro caminho, a não ser a justiça, porque a Assembleia não adianta, porque o cara com trocentas procurações, todo mundo baixa a cabeça, diz amém, se ele disser que é não. Já outro conselheiro lá já foi envolvido, ele já passou lá uma açãozinha da SEDAI para ele, recebeu logo de imediato R$5 mil de honorários. Enfim, é uma luta, é um condemônio realmente. Vamos tocando, tá? Meus caros amigos e amigas, algum ponto a mais? Alguém quer tratar de mais algum tema? Alguma questão? Falar ainda poderia falar? Por favor, Neves. Meus caros, eu comecei fazendo isso, mexendo em condomínio, em 60, março de 60. Fiz agora 61 anos, numa escola chamada Loundes e Sons. O curso dos anos, mudaram as moedas e vocês se lembram perfeitamente da história do overnight. Então, lembram daquela época, os condomínios eram trimestrais, ou seja, primeiro trimestre de 21, o condomínio tem que pagar até o dia 10. E a imobiliária trabalhava os 20 dias de janeiro, fevereiro e março. As suas obrigações eram paulatinas, iam sendo pagas. Então, ganharam rios de dinheiro. Quando veio o Collor, foi aquele caos. Então, isso sempre teve em todas as administradoras de imóveis. Infelizmente, é isso. Hoje, então, com a queda do imposto sindical, sei lá, a Secov perdeu e tal, o que é que estão fazendo agora? Eu não faço condomínio, nunca fiz, nem tenho estrutura, eu sou pequeno, fui pequeno, mas é grande, só fazendo locação e na minha modesta advocacia. Hoje, o que as administradoras de condomínio estão fazendo? Inventam tudo, entre eles uma coisa chamada seguro opcional, letra pequenininha, o avô não entende nada daqui, nem enxerga, vai ali no banco, e estão vivendo disso, um absurdo, está entendendo? Isso. Temos que fazer dinheiro, temos que fazer dinheiro. Então, salve-se quem puder. Salve-se quem puder. Não estou fazendo crítica a quem faz condomínio nem nada. Inclusive, um que nós conhecemos, é um grande administradora, seguro opcional. Você, por distração, paga aquilo. Ou então você pede para cancelar a funcionalidade. Não, mas não pode, não sei o quê. Deixou de pagar, ele volta um mês próximo, ele quer cobrar diferença. Uma coisa que não tinha nada que eu risquei de pagar. Então é isso. Hoje estão vivendo disso, infelizmente. Então não é só isso que o Emílio contou, infelizmente é isso. Tem que fazer dinheiro de qualquer maneira. Tem que fazer dinheiro de qualquer maneira. E eu acrescento o que você está dizendo o seguinte, você pega normalmente, aí estou generalizando as administradoras, né? Toda generalização é burra, né? Como se diz, mas é uma regra de mercado. Você repara que é o comum quase, é rotineiro isso, é rotineiro. Vai no contrato, você vê lá o valor, você assina o contrato, vamos dizer, R$ 1.800. Aí você vai ver no balancete, 3, 4, 5, 6 mil reais.
pendura o cálice, cobra disso. Penduricales, Tudo hoje em dia é cobrado. Você, para providenciar um vale transporte, é cobrado. Come na entrada e na saída. Seguro, mama um seguro. Você pode reparar, seguros de um prédio, eles ganham uma fortuna. O síndico nunca tem esse cuidado. Diz, não, mas eu quero fazer outra seguradora. Deixa eu ver, eu quero o prêmio. Não. Eles ganham aquele simbólico. Eu tenho um exemplo da Crase. O Carlos Castro foi nosso boy em 1911, o Rei Midas. Cresceu, palmas para ele, é fantástico, entendendo? É isso, está entendendo? A taxa de administração é 1.000 e pouco. Você vê o balancete, come na entrada, come na saída, lei de 2 terços, lei daqui, seguro, o próprio seguro. Você põe um seguro de um prédio em Ipanema, que apartamento de 3, 4 milhões, você vê quanto é que custa aquela briga. Então, ganha em todos os lados, infelizmente, é isso. E ficam com o teu dinheiro, e mandam o balancete, rentabilidade do mês, mandam lá uns centavos. Olha, experimenta você pedir a eles saldo devedor, vocês não vão cobrar juros bancários. Isso aí. É verdade. Já falei demais. Mas dá para negociar, tá, doutor Neves? Dá para negociar bem que tem que negociar, porque as administradoras hoje estão correndo atrás de clientes, porque o número de administradoras pequenas aumentou muito, principalmente nessa era e área digital. Espalhou. Bastante. Mas muitos monopolistas. Muitos monopolistas. Administradoras hoje fantásticas. Fantásticas. Hoje é a Crase e o Schneider da APSA. E Londres, são os 3. Tem outras grandes também, mas tem várias pequenas aí que são muito mais eficientes e... O Maia também está. Mas os 3, esse triunvirato... Tem a CIPA também, a CIPA é grande. A BAP também. A CIPA é grande, a CIR também é grande. Do César Tomé, do BAP do César Tomé. Agora, se o senhor começar a pegar, como eu particularmente eu fiz isso lá no prédio, lá onde eu tenho escritório, eu comecei a pegar propostas e cheguei, olha, é isso aqui, o que eu faço? Não, nós vamos chegar juntos. Hoje eu pago uma tarifa só, sem os penduricalhos. Uma tarifa bem razoável, sem os penduricalhos, aí fica tudo incluso, inclusive 13º eu não pago. Porque não tem fundamento legal 13ª cota. Eles correm. Exato. Quem tem 13º, quem recebe são os funcionários. Ah, mas eu pago os meus também, meu amigo, já está no seu custo mensal. Você tem que pensar no seu custo mais 12avos para você colocar numa caixinha lá, numa torre de 13º. E o síndico profissional também recebe, né? O síndico profissional, né? Sim. No meu condomínio lá comercial, no meu prédio, o cara tem o descaramento de cobrar 13ª taxa sobre material de expediente. Aí é triste, né? Mais nada, né? Mais nada, né? Acontecia isso quando eu peguei lá, e aí eu comecei a verificar. Eu fui colocado como síndico lá porque eu era o mais novo, não de idade, mas o mais novo a chegar no prédio, e era igual a alça de caixão, todo mundo tinha que segurar um pouco, né, e tal. E eu comecei a gostar disso, comecei a me inteirar cada vez mais, já gostava da área jurídica, né, e eu comecei a ver a parte de gestão. Comecei a me aprofundar, fiz curso no Secov, fiz curso não em São Paulo, mas aqui à distância, em São Paulo, na Gabor, a Fundação Bandolina, eu tenho algumas certificações, e a gente começa a ver que a esfera condominial é um negócio quase infinito. É uma coisa fantástica. Tem condomínios em São Paulo, meu irmão morou em São Paulo, eu tive a oportunidade de ver, tem coisas em São Paulo que só não imagina aqui. São coisas assim fantásticas, assim, que a pessoa, o entregador, ele entrega para uma máquina, e o condômino vai lá e pega na máquina o que ele tem que pegar, não tem nem contato físico. É muito interessante. Tem condomínios em São Paulo que tem área refrigerada para a pessoa entregar a parte congelada, que se compra ali congelados, etc. Ele bota ali, o condômino vai lá embaixo e pega a parte dele congelada. É uma coisa muito interessante. Fernando, até por questões de segurança, que o Rio de Janeiro é a caixa de ressonância do país, né? São Paulo sempre foi muito mais violento que o Rio, em termos de assaltos. Sempre foi. Só que, como o Rio é caixa de ressonância, aqui aparece com muito mais
intensidade, né? O noticiário. Mas São Paulo tem uma cultura de que a maioria dos prédios você tem um acesso, por exemplo, os entregadores, eles não entram no prédio para entregar. Existe uma portinhola, existe um acesso. Você, por exemplo, você encomenda a farmácia, né? Então, um camarada chega para fazer a entrega, tem lá uma passagem de fora do prédio que ele entrega, o porteiro recebe e aí comunica o morador desce e pega. Aqui no Rio, não, isso é raro, isso é raro. Você, normalmente, o entregador chega, entra no prédio, vai no andar, enfim, é um entrega para aquele casal de velhinhos o remedinho lá na mão deles, tal, né? Pois é, entendeu? Então, existe isso, quer dizer, questão cultural mesmo, né? Com a pandemia mudou bastante. Mudou bastante, mas o que eu vejo em São Paulo, ainda muito mais na frente daqui do Rio, é a profissionalização. Não estou defendendo síndico profissional nem nada, estou vendo a profissionalização da gestão em si. Lá em São Paulo, por exemplo, nós temos uma figura que, quando eu era pequeno, olha, muitos anos, bastante mesmo, a gente tinha aquela figura do zelador do prédio. Hoje, o nosso zelador aqui no Rio de Janeiro, por questões de dissídio sindical, o zelador hoje é um funcionário que ele ou é um porteiro que faz faxina ou ele é um ASG, um auxiliar de serviços gerais que fica na portaria. Aqui no Rio é assim, o zelador ele tanto fica na portaria como ele também tem adicional de lixo. Ele ganha às vezes mais que o porteiro. Lá em São Paulo, o zelador ele fica numa situação hierárquica acima do porteiro, que era como antigamente tinha aquela figura, fulano é o zelador do prédio, às vezes estava até de jaleco, né? Eu me lembro que antigamente o prédio usava jaleco, assim, era o zelador do prédio. Ele é o administrador, fica abaixo do síndico, ele se reportava ao síndico do prédio. Então ele ficava o dia inteiro ali naquela... Hoje, lá em São Paulo tem condomínios muito grandes, precisa disso. E realmente há uma diferença entre o zelador de lá e o zelador daqui. Mas a profissionalização é muito maior lá, até por conta do tamanho dos condomínios. Nós aqui já temos bastante, alguns, não digo bastante, mas alguns condomínios que a gente chama de condomínio clube, de 500 unidades, que a pessoa não precisa sair dali para nada. Ele tem farmácia, ele tem supermercado, ele tem sauna, piscina, claro, né, tudo isso aí, churrasqueira, sala de festa, tudo. Ele não precisa nem sair do condomínio dele, só sai para trabalhar se ele tiver que trabalhar fora, porque até às vezes um coworking lá dentro do próprio condomínio tem. É muito interessante e cada vez estão ficando cada vez mais ilhas. Eu faço uma comparação de um condomínio, a depender do tamanho, mas a estrutura é quase a mesma. Um condomínio, em relação a uma cidade, é um microcosmos. Mas se pensar que um condomínio é uma pequena cidade, e com os poderes bem definidos, o síndico é o poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo se misturam, mas é a Assembleia. A Assembleia de Condôminos tanto faz lei, porque aprova o regimento interno, o regulamento interno e a convenção, como também julga uma multa. E quem é o Tribunal de Contas? O Conselho Fiscal. Gente, isso aí está lá, o próprio povo, o condomínio, o condomínio hoje, ele se assemelha demais à democracia grega, onde você tinha na praça e o povo decidia, os senadores falavam, olha, os senadores, né, são a administração do condomínio, olha, temos isso aqui para discutir, e se discutia ali na praça e se decidia como é que a cidade ia seguir. E é exatamente assim que o condomínio funciona. É o maior exemplo de democracia que eu posso citar, porque é a maioria, realmente é a maioria. Agora, dentro dessa maioria, tem aquelas maiorias do prédio lá do doutor Emílio. Isso aí realmente atrapalha. Quando também você tem o início de um condomínio, que a incorporadora ainda tem 60% dos imóveis, por exemplo, ainda está vendendo, e ela faz uma convenção que diz que ela, enquanto não vender tudo, não vai pagar a cota condominial. Gente, não dá. Isso hoje em dia já não dá mais, não está colando mais, porque a justiça não deixa, é rateio de despesas. Isso que o doutor Emílio falou agora dos 4 milhões, eu já fiquei pensando lá na frente, um proprietário ou um futuro proprietário, por exemplo, eu compro uma sala
nesse condomínio do Dr. Emílio é um excelente investimento. Eu vou torcer para o prédio cair. Porque se o prédio cair, o valor que eu vou receber desses 4 milhões, de repente, é maior do que a sala que eu comprei. Olha só, isso é totalmente errado. Totalmente errado. O condomínio não tem que ter esse superávit todo. Não tem. O condomínio não é um investimento. O condomínio é um rateio de despesas. Isso que as pessoas têm que ter claro. O condomínio, por exemplo, esses 4 milhões, por exemplo, o que se apura de aplicações, isso tem que entrar no imposto de renda de cada condômino. Isso entra. Não. É a mesma coisa de um aluguel de uma antena. O aluguel da antena não entra para o condomínio, entra para o condômino, porque o condomínio não tem essa personalidade jurídica. Então, isso entra para o imposto de renda do condômino. Aquele aluguel, mas a gente usa aqui para melhorar e a gente não paga. Nós pagamos. Nós pagamos. Paga 400. Esses 200 aqui é ganho de capital. Ele tem que pagar imposto de renda em cima disso, ou tem que declarar, pelo menos. Quase ninguém faz isso. O Guile, nosso Guile é isso, é um mundo de divórcio. Sim, mas acontece que cada vez mais o governo está verificando que os condomínios têm... Um mundo de divórcio lá no Guile, onde tem a BAM. Paga aluguel para nós. Isso, exatamente. E essas aplicações desse dinheiro todo que tem lá, isso tem que reverter para quem? É para o condomínio ou é para o condômino? Quando o senhor falou isso, eu fiquei assim, eu abri o olho aqui, eu acho que devo ter... Mas, olha, eu fiquei assim espantado. Os senhores têm condições de ficar, sei lá, 4 anos, 5 anos sem pagar condomínio. De repente, se pensar pelos custos que os senhores têm lá, com 4, 5 anos sem pagar condomínio. É isso. Meus amigos, é um tema bastante alvissareiro, né? A questão de condomínio. Nós poderíamos... Desculpe me empolgar, até porque eu gosto muito desse assunto e eu acabo me empolgando falando demais. Viu, doutor Fernando? Uma ideia que a gente pode levar na Assembleia. Vou levar para a Assembleia. O dinheiro que está aplicado, vamos passar um período aí sem pagar condomínio. Vamos utilizar esse dinheiro aí. Isso foi inicialmente pensado para uma ação da SEDAI. Logo que eu entrei, que o síndico, fui falar com o síndico, ele disse, não, esse valor aí está reservado, é uma ação da SEDAI que o condomínio tem, está prestes a resolver. Eu já estou nesse prédio há 8, 9 anos e ainda continua a ação da SEDAI. Então, de 600 e pouco que estava na conta corrente da administradora, tem 4 milhões e meio no banco. Isso é para a ação da SEDAI. Agora, doutor Emílio, esse seu prédio, com certeza, tem locatários. Tem locatários. Quem pagou essa conta de SEDAI mais alta lá atrás, não tem direito à devolução? Provavelmente deve ser fundo de reserva que o proprietário paga, né? Será? Não, mas e o consumo de água lá atrás, que agora está sendo ressarcido pela SEDAI? Quem vai ter esse ressarcimento? Está sendo discutido. Está sendo ainda discutido, ainda está com a ação... Uma coisa muito séria. É complicado. Bastante complicado. Cada condomínio é um condemônio, realmente. Mas, Emílio, vê se tem uma sala disponível para o doutor Fernando. Está vendo? Já é investimento. Doutor Neves, por favor. Só para encerrar. Eu fui síndico 2 vezes, 2 gestões no edifício Guilherme, onde tem a BAME. Houve épocas que tínhamos em caixa 1,5 milhão. Esse dinheiro estava aplicado ali na nossa calçada, no Bradesco. E no final do mês, botávamos lá no balancete a rentabilidade do mês. Era a receita do condomínio. Eu estou provando a você. Eu, Neves, hoje sou do conselho, mas eu fui síndico 2 vezes, 2 gestões. Chegamos a uma época de ter 1,5 milhão lá aplicado, aplicávamos, e o menino lá do 8º andar, que é o nosso contador, e é condômino, ele é que faz as nossas contas, faz lá o balanço, rentabilidade. Hoje é o contrário, hoje nós temos 200 e pouco, todo mês nós escapamos. A inadimplência é grande, mudaram as coisas. Mas então, quando o condomínio é honesto e é bem administrado, a coisa funciona certo. Estou dizendo de prova, eu, Neves, fui síndico 2 vezes, com muito orgulho lá. Só que uma vez dei uma de português maluco. Lá, assim, 5 salários mínimos. Inclusive, nossa colega, hoje faz parte do conselho, é a dona Elma, que é nova lá. Ilma veio. Ilma, foi lá, ela veio lá do prédio do Maia, ela é menina. Eu estou lá há 57 anos
Ela tem 5 salários mínimos. Eu, uma vez, primeira gestão, 2 anos, eu abri mão do Prolabore. Eu abri mão de 24 salários mínimos. Não tem estátua de busto lá embaixo no Neves, não. Coisa de português burro. Não tive mão grande, tenho independência, todo mundo conhece a minha vida, todo mundo... E eu jogo na cara, falei, você é um idiota. Fez bonito, parece o Marco Aurélio em Roma, você não foi um bom filósofo, né? Eu abri mão de 2 anos, 120 salários mínimos. Cada um é cada um. Mas nós tínhamos dinheiro aplicado. Baixávamos o condomínio, bons tempos, né? É isso aí. Eu, quando há uma boa gestão, a coisa funciona, Emílio. O cara faz o balancete, rentabilidade do mês. Fundo, sempre está em fundo, né? Aquele fundo que você, à medida da tua necessidade, o condomínio lança a mão do dinheiro. No Bradesco, ali ao lado, entendeu? É só um exemplo, estou dizendo a vocês. Me orgulho em dizer isso. Hoje não. Ainda temos um dinheirinho em caixa, 200 e poucos mil, mas está difícil. Está difícil. Tá difícil. Tá bom? Verdade. Bom, não me convidem mais, porque eu falo demais nos lives. Não, que isso, muito bom. Muito bom. Não, você, Neves, é figura presente, permanente aqui conosco. Né? Eu só não sei mexer, desligar, me perco aqui. Depois que liga... Aí apelo para a filha me auxilia aqui. Hoje estou a dona Simone, minha esposa. Está ótimo, maravilha. Olha só, estamos chegando ao final. Eu acho que todos participaram e gostaram muito desse bate-papo gostoso aqui com o doutor Fernando, tratando dessa questão das procurações e da presença dos locatários. Na terça-feira que vem temos nova live, vamos seguir. Na última terça-feira do mês, sempre nós teremos esse bate-papo, esse tira-dúvidas, esse pinga-fogo, que é muito importante para a gente. Sempre temas muito presentes na nossa vida da advocacia. Bom, no encerramento, agradecendo a presença de todas e de todas, especialmente do doutor Fernando. Caroline... Eu que agradeço. Você está a postos aí, Caroline? Oi, doutor Sidney. Vamos fazer aquele sorteio daquela agenda maravilhosa para aqueles que participaram. Vamos incluir a doutora Sula, né, que justificou a saída. Então, aqueles colegas que participaram da live hoje vão concorrer a uma agenda muito bonita 2022, uma agenda jurídica que já tem, inclusive, já trata dos prazos, da pandemia. Vamos lá. Por favor, Caroline. Tá, só um minutinho aqui que eu estou só aqui atualizando aqui o aplicativo do celular com os presentes na live. Isso. Lembrando que esse sorteio é um sorteio, não é um sorteio direcionado, como a Sula fazia na festa de fim de ano. É um sorteio eletrônico. Vamos lá. Um momento. Carolina, aquele suspense. Todos os presentes hoje estão concorrendo à linda agenda jurídica. Já tem? Foi muito bom. Espera aí, vamos ver. E graças a Deus não aconteceu nada. Nada. Doutora Sula. Doutora meu Deus. Está vendo? Isso é para desmistificar. Ela diz que é pé frio, não ganha nada, está aí. É para o mandatário, que ela disse que entregar só o mandatário. Lembra? Olha a procuração, é o mandatário que vai ganhar. Está em boas mãos, viu, Neves? Em boas mãos. Amanhã eu falo com ela para entregar a agenda. Isso. Olha, um beijo no coração de todos, desejando saúde e paz. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado pelo convite. Fernando, mais uma vez agradeço doutor Emílio, doutor Neves, doutor Pedroso, enfim, todos os presentes aqui na nossa live, e até terça, se Deus quiser. Um beijo no coração de todos. Valeu, boa noite a todos. Tudo bom. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigado a vocês. Tchau. Boa noite, tchau, né? Boa noite. Boa noite, Emílio. Boa noite. Mas boa noite, Fernando, Pedroso, Caroline, todos presentes. Boa noite a todos. Boa noite. No Rio, né? No Rio, não.